Boa tarde. Bom, agora voltamos em definitivo para iniciar o nosso web seminário sobre gestão de projetos complexos. Agradeço a presença de todos, é muito bom para a gente poder viabilizar um evento como esse, né? E a eConstru Market está fazendo esse esforço para viabilizar um evento gratuito e online, e com o objetivo de que seja informações que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Bom, como eu disse, hoje nós estamos com o Álvaro Passos, que é um especialista nessa questão de gestão de projetos complexos, e ele vai passar um pouco do conhecimento dele para a gente. Temos uma equipe de suporte, caso tenha alguma dificuldade com áudio ou vídeo, basta digitar no chat ou ligar no telefone 11 3879 7786. O tempo previsto é de aproximadamente 1 hora, a previsão que nós temos para a apresentação e para perguntas e respostas. Depois disso, nós abriremos, né, para vocês mandarem essas perguntas e respostas, e o Álvaro vai responder. Depois da apresentação, haverá também uma pequena apresentação do Constru Manager, que é uma ferramenta imprescindível hoje para empresas e profissionais que lidam com a gestão de projetos e obras, principalmente de projetos e obras complexas. Nos próximos dias, nós vamos enviar aos participantes um certificado de participação e também disponibilizaremos a apresentação no site do construmanager.com.br. Álvaro, vamos começar então? Agradeço bastante, Álvaro, uma boa apresentação para você. Bom, boa tarde. Agora sim. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre projetos complexos, mas eu devo deixar claro para vocês que o objetivo dessa palestra é de informação e não de formação. Ou seja, nós não vamos passar para vocês aqui uma metodologia de como gerir um projeto complexo. Nós vamos discutir alguns conceitos, algumas estruturas que foram desenvolvidas para projetos complexos e, através disso, desenvolver uma base para um conhecimento que pode ser encorpada, pode ser mais construída em cima desses conceitos através da sua prática ou até mesmo através de uma troca de experiência futura. Nós escolhemos 2 projetos para a gente conversar depois no final da apresentação, que é o Trem-Bala brasileiro, que está aí já há bastante tempo na roda para sair e não sai, um problema aí de finalização do desenho da solução, e também do Pré-Sal, que é um grande projeto da Petrobras, que tem sido o carro-chefe nesses últimos anos, e tem sido um grande desafio para a própria Petrobras. É uma empresa que a gente já trabalha há vários anos, a gente conhece bastante o processo da Petrobras, a gestão de projetos da Petrobras, e temos acompanhado um pouco mais de perto esse projeto do Pré-Sal. Então vamos lá. Nós estamos, a sociedade como um todo, não só brasileira, mas a sociedade como um todo tem se movimentado através de projetos cada vez mais complexos, maiores, mais interligados, mais globalizados. E essa característica crescente da dificuldade dos projetos tem gerado uma complexidade que muitas vezes, por falta de experiência ou então por ansiedade daqueles que estão à frente dos projetos, eles não param para pensar em como gerenciar melhor o projeto. Outra coisa também é o otimismo que invade a mente dos executores do projeto, achando que nunca nada vai dar errado. Mesmo tendo 20, 30 anos de experiência no projeto, quando se inicia um projeto, tem aquela festa, aquela alegria, opa, vida nova, e se esquece até do que já passou, das dificuldades que passaram
nos projetos anteriores. São 3 dimensões que a gente precisa olhar em qualquer projeto: prazo, custo e complexidade. Isso é a tripla restrição de projetos que nós vamos abordar também nessa apresentação. Então, essa introdução nós vamos falar um pouco sobre complexidade, definição de projetos complexos, a tripla restrição. Ela é muito importante a gente falar porque a performance do gestor do projeto, ela é analisada, ela é construída em cima da tripla restrição, né? A estrutura de um projeto complexo, nós trouxemos aqui para você um trabalho que foi feito na Europa, foi premiado na Europa. Então, é a primeira estrutura de um projeto complexo, foi feito agora em 2010, eles venceram esse prêmio lá na Europa, no IPMA. E aí nós vamos falar um pouco sobre um plano de execução do projeto, os pontos sensíveis, e aí vamos abordar um pouco do pré-sal, do trem-bala brasileiro, e depois vamos abrir para um debate, para a gente poder conversar. Só que antes da gente entrar em projeto complexo, é importante a gente rever alguns conceitos. Então, primeiro, o projeto, segundo o PMBOK, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo. Tem natureza temporária, ou seja, ele tem um início e fim estabelecido, e o término ele é alcançado quando todos os objetivos são atingidos ou quando se conclui que esses objetivos não serão atingidos ou não poderão ser mais atingidos. E os impactos causados pelo projeto poderão ter uma duração superior ao ciclo de vida do projeto e atingir áreas como a área social, econômica, ambiental. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui para vocês a construção de uma ponte, a construção de um estádio, a construção de um hospital. Então, o produto do projeto, por exemplo, é esse hospital. Terminado o ciclo de vida do projeto, que é a construção do hospital, quando você entrega o hospital, o produto do projeto ele vai ter uma vida útil muito superior ao ciclo de vida do projeto. Então, é isso que a gente quis dizer aqui. É importante dizer também o seguinte, que programa é um grupo de projetos relacionados e gerenciados de forma coordenada, mas isso não quer dizer que a complexidade não esteja presente na parte. Ele pode estar no todo, mas ele também pode estar nos projetinhos que fazem parte desse programa. E portfólio é um grupo de programas ou projetos que pode ser interdependentes ou diretamente relacionados. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem uma carteira de projetos que atende a Petrobras óleo e gás. Dentro de óleo e gás, ele atende offshore e depois tem a parte de refinaria, tem a parte de distribuição, enfim. Então, para cada uma dessas divisões, toda a carteira de projetos que você tem embaixo dessas divisões pode ser um portfólio de projetos, se a empresa quiser tratar assim, ou um programa com subdivisões para cada uma dessas daí. Como, por exemplo, o projeto de construção de plataforma, ou então modernização de plataforma, ou então manutenção de plataforma, ou operação de plataforma. Isso daí são programas que podem estar dentro de um portfólio, né? Agora, segundo o dicionário, projeto complexo é um conjunto tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de subordinação, de apreensão, muitas vezes difícil pelo intelecto e geralmente apresentam diversos aspectos. Então, isso quer dizer o seguinte, que dentro do teu projeto você tem tantos elementos pequenos que eles se interrelacionam e a complexidade é inerente a cada um desses pontos, somada ao relacionamento entre eles, né? Então, aqui as cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência. Então, tem uma formulazinha para a gente calcular aqui o número de relações, e eu trouxe um exemplozinho simples aqui com 6 pontos, né? 6 elementos. 6 elementos já nos dá aí uma quantidade de relações de 15. Se nós formos para 9 elementos, essas relações já saltam para 36. 10 elementos, 45 e assim por diante. Então, a complexidade, pelo número de relações, ela vai aumentando não numa escala linear, como vocês podem ver pela forma, né? Agora, o segundo Carl Belak e o Harold
Kessner, no seu livro Managing Complex Projects, as características de projetos complexos são: projetos consomem recursos humanos e não humanos. A execução de projetos envolve diferentes áreas: negócio, técnica, financeira, TI, legal e etc. Por isso é considerado multifuncional, porque sempre ele envolve áreas que vão ter um relacionamento entre si, sendo que a especificidade de cada área vai ser tratada no ponto onde ela atua. E depois, o produto dessa área vai interrelacionar com a outra, que pode ser uma entrada ou uma saída. E o gerente de projeto, ele deve gerenciar a integração de todas essas áreas e suas diferentes atividades. Mas cuidado, o gerente de projeto, ele não precisa ser o melhor técnico que você tem na empresa. Ele precisa ser uma pessoa que tem uma capacidade de integração, compreensão do todo. Se ele tiver necessidade de um conhecimento técnico, ele busca numa equipe, ele traz algum especialista para ajudar. E grandes projetos apresentam um grande número de interfaces. Essas interfaces são essas conexões, ligações que nós vimos no slide anterior. E elas devem ser gerenciadas. Portanto, mais complexa se torna a gestão da integração do projeto, quanto maior o número de interações ele tiver e de elementos ele tiver. Então, aqui são alguns pontos que eu chamo a atenção sobre o gerente do projeto, esse grande número de interfaces. Falando agora sobre a tripla restrição, tem uma coisa muito importante. Até a terceira edição do PMBOK, a tripla restrição é conhecida como os três mosqueteiros, né? Tempo, custo, escopo e qualidade. Então, ele fala de tripla, ele coloca 4. Por isso, são os três mosqueteiros, uma maneira mais fácil de vocês guardarem, né? Então, a qualidade aqui nesse desenho, ela é afetada tanto pela aresta que representa o tempo, quanto o custo e quanto o escopo. Então, se você tiver que fazer num tempo menor, a qualidade que você vai alcançar pode estar comprometida. Se você tiver que reduzir custo, a qualidade também vai estar intimamente ligada com isso. E o escopo, ou você agrega, ou você subtrai elementos do escopo original. E esse escopo ele pode ter uma implicação na qualidade também. E os três estão interligados, né? Mais tempo, mais custo, mais escopo, mais custo, menos escopo, talvez menos custo, talvez mais custo, depende do momento em que essa decisão é tomada no projeto. Já o Kessner, ele coloca tempo-custo e ao invés de qualidade ele coloca recurso no meio. Esse recurso ele reporta como sendo um recurso humano e não humano, né? E na base desse triângulo ele coloca performance, tecnologia, escopo ou qualidade. Então ele começou a fazer essa alteração, né? E de 2009 para cá, o PMBOK ele começou a mudar a visão da tripla restrição, porque ele via que o projeto era mais complexo e envolvia mais áreas do que tempo, custo, qualidade e escopo. Então, aí ele colocou um hexágono ao invés de um triângulo. E aí ele colocou o recurso que o Kessner tinha colocado dentro, ele puxou para fora. O escopo ele colocou ali, ele agregou uma aresta que se chama risco, o tempo ele passou a chamar cronograma, custo ele chamou orçamento, e a qualidade que estava ali dentro ele tirou e colocou também com uma aresta externa. Então, essa daqui é a evolução do entendimento da complexidade do projeto com base na tripla restrição. E chamamos a atenção o seguinte: o gerente de projeto ele vai ser avaliado, a performance dele vai ser avaliada na gestão do projeto através do equilíbrio desse hexágono. Então, se tiver menos qualidade, vai querer saber por quê. E se tem mais qualidade, por que ele deu um golden plate? Ou seja, ele fez um favor que não está previsto no contrato do escopo do projeto. Então, isso tem que tomar uma atenção muito grande, vocês, gerentes do projeto. Mas aí, recentemente, nesse livro que nós comentamos, Gerenciando Projetos Complexos, do Belloc e do Kessner, eles representaram de uma maneira diferente. Enquanto o PMBOK ele está usando um hexágono, eles usaram um triângulo dentro de um triângulo e ainda outro triângulo. Então, aqui a gente pode identificar que todas as arestas que estão no hexágono definido pelo PMBOK estão presentes no modelo do Kessner, à exceção de imagem, reputação e valor, né?
o Kessner, ele tem uma visão mais enviesada para negócio do que para técnica. Então, por isso que ele agregou valor e reputação. O recurso, ele não chegou a colocar, porque para ele, o recurso do projeto é um objeto intrínseco à gestão do projeto. Você não faz projeto com recurso, não tem como. Então, ele prioriza o bom relacionamento com o cliente, que é um dos objetivos do negócio. E esse objetivo do negócio tem supremacia sobre o anterior, por isso que ele não representou aqui, né? Inclusive, ele cita um caso nesse livro, onde a empresa ela entra com um valor mais baixo para executar o projeto, ganha o projeto, porque ela está interessada em ter na lista de clientes aquele cliente que ela entrou com um preço mais baixo. Talvez ela não tenha lucro, talvez trabalhe num valor com uma margem próxima a zero, ou talvez até no prejuízo, porque o benefício de ter aquela empresa no portfólio, na lista de clientes dela, agrega mais valor à marca, ao nome da empresa, né? A marca da empresa. Então, isso também a gente precisa considerar. Então, a gente está vendo que, nesse discurso que a gente já está desenvolvendo aqui, a questão do negócio e valor, ele tem uma componente muito importante na gestão do projeto. E os gerentes de projeto precisam desenvolver essa visão de negócio também, não só técnica, mas também de negócio. Bom, como eu disse para vocês, o ITMA ele concedeu um prêmio em 2010 para o Marcel Hertog e o Ed Westenveld sobre uma pesquisa que eles fizeram, que é jogando com a complexidade, gerenciamento de organizações em grandes projetos de infraestrutura. E eles consideraram 6 dimensões: tecnológica, social, financeira, legal, organizacional e temporal. E aí ficou desse jeitão aqui, né? Uma maneira mais fácil da gente entender. E aí ele pegou e fez o seguinte: olha, além dessas 6 dimensões, ele acrescentou mais 2 características de complexidade: a complexidade de detalhes e a dinâmica. Fiz uma tabelinha aqui para a gente compreender um pouco melhor isso. Então vamos lá. Tecnológica, a complexidade de detalhes, ele fala da complexidade do produto, do serviço, e dá um exemplo de um escopo complexo. Aqui a gente pode encaixar, por exemplo, o projeto do pré-sal, né, onde você tem ali uma extração muito difícil de ser feita no local, pela profundidade, que nós vamos ver depois. E na dinâmica a gente tem uma tecnologia inédita, né? E tem incertezas técnicas, porque por ser uma tecnologia inédita, você vai ter uma parte do projeto que é pesquisa e desenvolvimento e uma parte que é execução de um projeto. Então, aí a complexidade tecnológica já está formada, né? Além disso, você tem muitas interligações entre os elementos do produto. Se você vai fazer uma pesquisa e desenvolvimento de um produto, depois você vai testar e aplicar. Durante a aplicação, pode ser necessário voltar à fase de pesquisa e desenvolvimento e gerar um novo produto, parar com o que está sendo feito e substituir o que estava sendo utilizado até então pelo novo produto mais depurado. Social. É o grande número de partes interessadas, são os stakeholders, né? Tem grande quantidade de relacionamento entre as partes interessadas. Participamos uma vez de um projeto que nós estávamos construindo uma indústria e uma empresa estava fazendo uma ponte para interligar, passar por cima de um rio. E do outro lado da ponte era um parque, uma reserva ambiental, e tinha uma cidade ali muito bucólica, gostosa, tal, que o povo daquela cidade não queria aquela ponte, porque ia interligar um bairro de baixa renda com uma cidade que vive do turismo e é um pessoal de alta renda que vai naquela cidade. Então, iria haver uma migração para lá, uma transferência de serviços que eles não queriam que ocorresse. E aí, do outro lado da ponte, ainda tinha uma comunidade que tinha invadido uma terra que tinha entrado com recursos no Ministério Público, pedindo algumas melhorias para a vida deles ali também. Então, o projeto começou construindo uma fábrica e teve que lidar com todos esses outros problemas aí. Então, a complexidade do projeto, além da tecnológica, se estendeu para o social para poder atender todas essas pessoas aí, esses stakeholders que estavam envolvidos. Então, entendimentos e percepções diferenciadas, alterações de interesse ao longo do projeto, foi o que a gente percebeu,
né? A comunidade não queria só trabalho, mas queria também não só a ponte, mas também os benefícios do lado de lá, e a outra queria garantir que o povo de baixa renda não fosse invadir a cidade deles do outro lado da estrada, do outro lado da ponte. Financeira, nós temos ali dificuldade em calcular e definir os custos para todos os elementos de serviço ou produto, dificuldade em definir os custos envolvidos no projeto básico, executivo e projeto público. Aqui, quando houve essa nova componente, que ninguém esperava, dessa comunidade e da cidade do outro lado da ponte, quando elas entraram, teve impacto financeiro. Tivemos que fazer coisas que não estavam previstas. Houve uma mudança, desculpa, até de foco do projeto. Tivemos que agregar outras gerências para poder dar atenção a essas novas frentes de trabalho aí. Então, nós tivemos alterações das condições de mercado, diferentes percepções sobre definições de acordos, principalmente isso. Erros estratégicos devido à interpretação erradas nós não tivemos. Nós tivemos que rever o foco do projeto, mas a estratégia do projeto permaneceu a mesma, né? Alterações de condições de mercado, isso daí você vê bastante na Petrobras. As decisões dos projetos variam muito com o preço do barril de petróleo no mercado mundial. Se ele cai, eles param alguns projetos. Se sobe, eles aceleram e até lançam novos projetos, né? Continuando ainda, nós temos legal. Na complexidade de detalhes, a necessidade de um grande número de autorizações e licenciamentos que normalmente são interligados e interrelacionados. Essa questão ela é muito presente quando você vai fazer uma linha de trem. Uma vez nós tivemos que atender uma demanda de uma empresa que estava trabalhando na Europa. A linha de trem que ela estava fazendo era uma troca de sinalização de uma linha já existente. Saía da Itália, passava na Suíça, ia para a Áustria e chegava na Alemanha. Então, para cada país desse daí, tinha uma legislação de segurança de sinalização. E para cada país desse daí, tinha um órgão regulador que emitia essa licença. E isso daí, nós não tínhamos gestão sobre isso daí. Ocorreu um atraso significativo, né? Então, alterações nas leis existentes que apresentam conflitos. Isso daí pode acontecer em projetos de grande prazo de execução. Muitas decisões sem transparência sobre as melhores soluções, porque tudo que é legal envolve não só a justiça, mas também o meio político, né? E desenvolvimento futuro que influencia organizações e entregas do projeto. Então, você vai passar uma linha de trem num lugar e, de repente, ali houve um assentamento de uma família, ou então invasão de uma terra que não era produtiva, por exemplo, e aí você tem um novo elemento no teu projeto. Organizacional, são grandes números de organizações envolvidas. Um exemplo disso daí é consórcio, né? Interferência de vários processos de trabalho. A gente pode falar aqui do tipo de trabalho que vai ser executado com insalubridade, envolve sindicatos, vários sindicatos, principalmente lugares onde você vai construir uma empresa ou uma fábrica onde não tem um sindicato atuando ali. De repente vem 3, 4, 5 sindicatos diferentes tentando se estabelecer naquela região. Isso aconteceu muito lá no Rio de Janeiro, no Comperj, e também aconteceu no interior de Minas Gerais, quando fomos fazer uma mina de extração de minério de ferro, né? Grandes números de contratos com inúmeras interfaces. Aí a gente já está indo para o lado do contratante. Então, o contratante ele tem um projeto, ele precisa contratar 10, 15 empresas para executar aquele projeto dele. Então, aí são um grande número de contratos com inúmeras interfaces, onde você começa com um contrato e, ao longo do tempo, esse contrato vai terminando, vai entrando um segundo, vai entrando um terceiro, vai tendo paralelismo. Então, essa gestão desse sincronismo ele se torna muito complexo, né? Então, os pesquisadores fazem parte do sistema de gestão com uma complexidade dinâmica. É isso daí que quer dizer o seguinte, é aquele pessoal que está pesquisando, procurando sempre uma melhor solução, e é um trabalho que não tem fim. Ele fica num ciclo de melhoria contínua e sempre eles estão soltando uma novidade, uma novidade, uma novidade. E aí, como não tem fim, se você deixar ele participar da gestão, ele está sempre inovando o projeto. O projeto vai ser um projeto eterno, como, por exemplo, o submarino atômico do Brasil. Eu tenho um amigo que trabalha lá, faz mais de 20 anos que eles estão fazendo submarino. Eu nunca vi um submarino brasileiro sair de estaleiro até agora. Mas, por quê? Porque o instituto que está pesquisando enriquecimento de urânio e motorização nuclear é um instituto de pesquisa, né? Bom, e temporal, planejamento de atividades separadas e seus relacionamentos independentes. Ou seja, você tem 10 contratos, tem 10 equipes de planejamento diferentes e
por uma questão de experiência, você não colocou essas 10 equipes para conversar, para interrelacionar o planejamento de um para o outro. E aí o caos vai se estabelecer, porque cada um vai cuidar do seu quadrado, sabendo que seu quadrado tem relação com o outro quadrado. E aí, por essa falta de comunicação, gera alguns problemas e complexidade no teu projeto, que quando você percebe, já é muito tarde. E aí nós já vamos falar, nesse momento, de disputa contratual, litígio, né? Então, longos períodos de tempo com evolução contínua na complexidade dinâmica. Não existe sequência nos projetos de implementação. Isso aqui é muito presente quando equipes de gestão diferentes entram para fazer gestão de um projeto. Então, por exemplo, você tem um projeto onde trabalha a equipe de manutenção, a equipe de engenharia, a equipe de gestão de projeto, a equipe de gestão de segurança e meio ambiente, e eles não se falam. E aí, na hora da execução, cada um tem uma demanda diferente. Então, não existe uma sequência de processos de implementação, faz com que cada um priorize o seu e queira que o seu saia primeiro. E aí, está instalado o caos dentro da sua casa, por uma falta de integração de uma conversa de processo de implementação. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. E o planejamento deve conviver e administrar inúmeros processos de incertezas e ambiguidades, porque quando você começa um projeto, você tem uma expressão de um desejo. Você não sabe como que você vai chegar no final do projeto. Então, existem muitas incertezas. E existe muito otimismo na hora que você faz o seu planejamento. Principalmente porque você tem uma pressão dos donos do negócio que eles querem o time to market o mais curto possível. E aí você acaba sendo otimista. E aí, nesse otimismo, você gera várias incertezas, ambiguidades, e você acaba vendendo o peixe de uma maneira muito otimista. E aí, quando começa a execução do projeto, você vê que vai avermelhar. Né? Lá no interior de São Paulo, a gente fala assim, as 10 vezes é melhor amarelar do que avermelhar. Então, vamos lá. A estrutura de um plano de execução de projeto, eu vou apresentar para vocês aqui o que a gente tem feito no mercado. Essa estrutura ela já foi analisada pelo IPA, que é um Instituto Independente de Análise de Projetos, lá nos Estados Unidos. Tem algumas empresas que são filiadas a esse instituto, e eles fazem um plano de projeto, apresentam para esse instituto dá uma nota a esse plano, e é com essa nota eles vão ao banco que vai financiar a obra. Quanto melhor a nota, menor o juro. Então, é uma prática que grandes empresas utilizam, né? Não só a Petrobras, mas a Shell utiliza, a própria Votorantim utiliza, a Rio Tinto utiliza, Vale do Rio Doce, enfim, várias empresas têm esse acordo com ele. Então, o PMBOK ele apresenta 5 grupos de processos, nós vamos falar agora, né? Então, eu fiz um gráfico aqui para vocês, onde eu estou representando na horizontal o tempo, na vertical o percentual de execução do escopo de cada uma desses processos. Então, em verdinho aqui é a iniciação, que é o momento em que há um estudo interno de viabilidade, de escolha do projeto, dentro de várias oportunidades de investimento e de crescimento que a empresa tem. Então, alinhado com os objetivos do negócio, ele escolhe algumas oportunidades agora. A outras ele deixa para uma fase futura, dependendo das condições de mercado. E ali ele gera o Project Charter, escolhe o gerente de projeto, já mapeia alguns stakeholders, algumas partes interessadas, e ele já tem ali um prazo, já tem recursos financeiros destinados a esse projeto, já tem um estudo de viabilidade econômica financeira, já fez o estudo de retorno do investimento, e tem uma aprovação. A partir dali é dada a largada. Aí o gerente de projeto, ele vai e faz o plano de gerenciamento de projeto, que é o que a gente chama de PET, ou plano de execução do projeto. E aí, conforme ele vai fazendo o plano, ele já vai fazendo monitoramento e controle desse plano. Então, esse monitoramento e controle ele tem que ter a visão do que ele vai fazer esse mês e um forecast que ele vai fazer o mês que vem. E aí, nesse planejamento, nesse monitoramento, existem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Não podemos ser muito otimistas
e nem pessimistas. Otimistas, nós vamos nos expor a multas contratuais. Pessimistas, nós vamos inviabilizar o projeto. Então, precisa ajustar aí um meio termo, onde você não expõe a execução do projeto a multas e redução de margem contratual, de margem do projeto, porque, afinal de contas, lucro não é pecado e as empresas crescem com lucro. E também nós não podemos ser pessimistas demais, que aí o projeto fica inviável, né? Não vai ter o time to market e nenhum retorno esperado no prazo que o projeto se paga. Então, depois que você já está com um plano bem maduro, você faz o kick-off meeting, lança o projeto e já começa a fazer a execução e tem aí essa curva marrom que vocês estão vendo aí. E depois o encerramento. O encerramento ele vem sendo feito ao longo de todo o projeto. E é extremamente importante você ir fechando todos os pontos do contrato que já foram atendidos, para quando você chegar no final, ninguém pedir alguma coisa que foi feita no ano passado, mês passado, 8 meses atrás, enfim. Então, fechou? Faz um termo de entrega, assina e guarda. Evite você deixar oportunidades para o teu contratante ou para a sua contratada apresentar reivindicações de coisas que já foram fechadas, que já foram realizadas. Então, o PEP é uma ferramenta que deve estar perfeitamente alinhada com a estrutura do projeto e se fundir a essa daí. Quando eu falo estrutura do projeto, é como que você dividiu o seu projeto. Se você dividiu em áreas técnicas, então para cada uma dessas áreas técnicas você tem que ter um PEP específico. Existem planos que atravessam toda essa estrutura técnica. Existem planos que são específicos, e você precisa ter atenção em cada um desses casos, né? Então, todos os componentes do time de projeto saberão seus papéis e responsabilidades quando você tem um PEP desenvolvido que cubra todo o teu projeto. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer, as relações que tem com os outros times, né, com outras empresas, com outros contratos. E esse PEP é um componente vivo que ele deve ser atualizado ao longo de todo o projeto. Então, você apresenta no Kickoff Meeting, que é a largada, com o seu cliente, com o seu fornecedor, e aí, conforme ele vai andando, você vai atualizando. Não pode ser um documento que você faz, apresenta para o IPA, ele te dá uma nota e você guarda na gaveta. Você tem que continuar com ele, porque ele é o teu mapa de execução do projeto, tá? O teu roadmap de execução do projeto. E ali tem muitos elementos que vão chamar a atenção em determinados momentos do projeto. Daqui a 3 meses, por exemplo, você vai ter um risco de engenharia civil. Daqui 9 meses vai ter risco de estrutura metálica. Então, essas coisas você precisa acompanhar e estar vivendo no dia a dia e se antecipar a esses problemas, né? Por isso, você faz um controle e monitoramento com o que você vai fazer esse mês e a previsão do mês que vem. Dependendo do projeto, da duração do projeto, essa janela de forecast tem que ser 3, 4 meses para frente. Principalmente quando você tem compra de equipamentos críticos, que são não só a entrega, mas a construção, teste, validação, etc. Bom, a estrutura do plano de projeto, levando em consideração o que está escrito no PMBOK na 5ª edição, nós temos lá as áreas de conhecimento. Então, cada área de conhecimento dessa tem que ter um plano. Então, como que eu vou fazer a integração do meu projeto? Qual que é a declaração de escopo? E a declaração de escopo ela precisa ser positiva e negativa. Positiva está dizendo o seguinte, faz parte do projeto. E negativa é o que não faz parte do projeto. Tempo é o cronograma, mas o cronograma não é só o sequenciamento das atividades. Você precisa colocar nesse seu cronograma os recursos que vão trabalhar, delimitar as áreas em cada atividade dessa daí vai ser executada para não haver sobreposição de equipes. E aí você chega no espaço físico, tem 10 equipes trabalhando numa sala de 4x4, um está fazendo piso, está pintando, está botando luz, colocando forro, ar-condicionado, porta, batente. Se você não delimitar isso daí dentro do seu cronograma, você não vai ver esse sequenciamento. Precisa fazer. E aí o custo, que é o orçamento do projeto, você consegue ser mais detalhado, quanto mais detalhado você tiver um cronograma. Qualidade são aqueles aspectos que o teu cliente vai olhar para te dar aceitação. Então, como que eu vou medir uma parede branca? Branca qualquer, branco gelo, branco neve, branco quê? Então, o plano de qualidade, ele define cada pacote de trabalho da sua EAP, que está no teu plano de escopo, como que ele vai ser aceito, qual o critério de medição. Se você cumpriu aquele critério de medição, ele tem que pagar. Por isso é importante esse plano de qualidade. Ele mexe com o caixa do seu projeto. Recursos humanos é você saber quem você vai contratar.
Existem projetos, por exemplo, um projeto lá em Guaíba, que está sendo desenvolvido agora, quem assinou o contrato se comprometeu a ter 60%, no mínimo 60%, de mão de obra local. Então, se você chega num lugar desse, daí tem 10 empresas trabalhando, você acha que vai ter recurso para você? Você vai ter que pegar esse recurso, trabalhar, formar, para depois você utilizar. Então, o plano de recursos humanos ele é um fator muito importante no seu projeto. Comunicação. Comunicação é como que você vai se relacionar internamente no projeto, quem aprova o quê, quem é comunicado o quê, quais são os assuntos que devem ser tratados, por quem que devem ser tratados, e como você vai comunicar para fora, com a mídia, com o corpo de bombeiros, com a prefeitura, com o sindicato, enfim. É um plano extremamente importante, precisa ter apoio de fora, talvez até de profissionais de mídia, de comunicação, para te ajudar, como foi no caso lá em Resende, na construção da Votorantim. Riscos é um plano que ele é construído com todas as pessoas do projeto. Você tem que reunir todo mundo e discutir cada especificidade do projeto e a relação entre cada um deles. Aquisições é extremamente importante. Ninguém começa uma obra se não tiver um trator lá para fazer uma terraplanagem. A mesma coisa, ninguém constrói um prédio se não tiver tijolo, areia, cimento e tal. Enfim. Então, as aquisições, ela tem que ser pensada para suprir a sua frente de trabalho. E aí, na quinta edição, veio esse novo plano, que é a gestão dos stakeholders, porque o amadurecimento da gestão da sociedade de gerenciamento de projetos achou tão importante a gestão de stakeholders que colocou ali. Como vocês podem lembrar, como eu falei para vocês, essas comunidades estavam em torno da fábrica, dessa fábrica onde tem esse rio que estava sendo construído a ponte. Então ali tinham stakeholders que não tinham sido mapeados, e que foram surgindo na apresentação do projeto à sociedade. Né? E aqui eu agreguei a esses planos aqui um PMBOK que se chama Construction Extension. Ali eles fizeram uma complementação do PMBOK com foco em construção. E aí ele coloca lá ciclo de vida do projeto e sua organização, processos para o projeto, ou seja, quais são os processos que eu vou utilizar para eu executar o meu projeto. Esses processos são validados, então, para evitar as soluções de última hora. Saúde e segurança do trabalho, para saber os riscos envolvidos, né, de trabalho, né? Meio ambiente, como que eu vou descartar os resíduos do meu projeto. Financeiro, financiamento, como é que eu vou lidar com essa questão de financiamento. Reivindicações de projetos, que são os claims. Muitas empresas entram com valor baixo, contando que vai ter um certo nível de claims, a quantidade de claims que eles vão ganhar ao longo do projeto. Assim, eles restabelecem a margem inicial. Então, essa é uma estratégia para ganhar contrato. E todo mundo que está no mercado sabe que acontece. Por isso que a gente sugere que o contratante faça antes uma estimativa de custo e aí depois ele faça um critério de seleção também considerando o valor da proposta que ele está recebendo. Se estiver muito abaixo, é melhor não contratar. Bom, além disso, nós agregamos aqui com a nossa experiência mais alguns planos. Então, aqui nós fizemos o seguinte, os planos que estavam no slide anterior, eu coloquei todos aqui em branco, e o que eu estou sugerindo aqui, além daqueles ali, são esses planos em preto, escrito em preto. Então, eu acrescentei aqui, gestão da construtibilidade. No caso do Corinthians, teve um problema que o guindaste estava em cima da arquibancada. A gestão da construtibilidade mapeia todos os recursos necessários que você vai utilizar para fazer aquela construção e os riscos inerentes a ele. Desde a disponibilidade do guindaste, da presença do rigger, que é a pessoa que faz os cálculos e acompanha a execução da obra. Ali houve uma falha, o rigger ou não levou em consideração o vento, ou não levou em consideração uma operação que foi feita daquela forma, ou foi então uma imperícia. Enfim, gestão do comissionamento. A gestão do comissionamento é o seguinte, como que eu vou testar? Por exemplo, uma empresa ela fez um projeto de tubovias e dava mais de 30 quilômetros de tubo, de vários anos. E no contrato dizia que ele tinha que usar água potável. Você pode imaginar a quantidade de água
necessária para testar 30 quilômetros de tubo, divididos em vários diâmetros, e a água que você usou num diâmetro você não pode usar no outro, você tem que descartar essa água, tratar essa água e voltar essa água para utilizar nesse comissionamento. Então, essa gestão do comissionamento ela é muito importante também, não só nesse caso, mas tem outros casos que a gente poderia citar aqui, mas o tempo não nos permite. Práticas de adição de valor, que são as VIPs, VIP, né? Essas VIPs, elas são práticas sugeridas pelo IPA. E essas VIPs podem ser seleção de tecnologia, minimização de recursos, simplificação de processos, manutenção preditiva, projetos para capacidade, ou seja, eu vou fazer uma fábrica que vai fazer 10 toneladas de algum produto por ano, então eu vou comprar equipamento para fazer 10 toneladas, não um equipamento para fazer 20, 30. Engenharia de valor, que é uma área muito específica e muito importante também, e otimização de energia e algumas outras que nós não vamos entrar aqui nos detalhes. Gestão de interfaces é um plano que nós sugerimos quando fizemos o plano do Comperv. Então, ali na Petrobras, nós instituímos um comitê de todas as empresas contratadas que conversavam periodicamente, dizendo, eu estou fazendo isso, tenho essa dificuldade, e tal contrato está promovendo para mim, então mês que vem eu vou fazer tal coisa, e eu preciso que tal área esteja liberada. Então, ali, a intenção desse comitê era solucionar os problemas em avanço para evitar atrasos na obra, custos adicionais, etc. Foi uma melhoria muito boa, tem bons resultados, depois a gente pode até dar alguns exemplos. Gestão do contrato com o cliente e gestão do contrato com o fornecedor. Olha, é muito importante o seguinte, a vara que você bate no cliente é diferente da vara que você bate no fornecedor. A forma como você conversa com o cliente é diferente de como você conversa com o fornecedor. Então, aqui você tem que ter estratégias diferentes, principalmente em projetos de grande porte. E eu trago aqui também para vocês a declaração do objetivo do projeto. Essa declaração do objetivo do projeto deve permear toda a estrutura da equipe de projeto, desde o diretor do projeto até o executante lá embaixo. Ele tem que saber qual que é o objetivo do projeto. E agora, a declaração dos objetivos do negócio, aí sim, ela é limitada a até um certo nível de gestão do projeto. Porque o que é negócio não pode checar com o projeto e o negócio é sigilo. Então, você tem que, as duas têm que estar alinhadas, os objetivos do projeto e o negócio têm que estar alinhados, afinal de contas, passou por um crivo de viabilidade, e ele tem que ser tratado numa esfera estratégica, não tática. Então, eles precisam conhecer para poder, essas pessoas estratégicas, definir as táticas que os níveis mais baixos vão trabalhar. Aí eu fiz o seguinte, está falando assim, poxa, Álvaro, você está falando até agora só do plano de execução do projeto. Se o projeto é complexo, quanto melhor o teu plano, mais preparado você está, não só para lidar com a complexidade, mas também com o imprevisto. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma tabela aqui para vocês, onde eu cruzo as dimensões de complexidade com o plano de execução do projeto, para a gente verificar que a estrutura que eles fizeram lá na Europa, que eles ganharam lá o prêmio lá no IPMA, tem a ver com o plano de execução do projeto. Então, você fazendo um plano de execução do projeto, você está localizando seus planos dentro dessa estrutura. Então, vamos lá. A primeira dimensão, que é a tecnologia, eu coloquei aqui para vocês escopo e comissionamento. O escopo, ele define todo o trabalho que deve ser feito no projeto. E eu sugeri que vocês também coloquem o escopo negativo, ou seja, aquilo que não vai ser feito no projeto. E coloquei o comissionamento, porque o comissionamento envolve tecnologias que não são próprias da construção. Elas são próprias dos equipamentos, dos sistemas que foram fornecidos, construídos, projetados, desenvolvidos. E eles precisam estar alinhados tecnologicamente ali. No social, eu coloquei gestão de stakeholders, gestão de interface, porque a interface não é só entre os contratos, tem interface externa. Como eu disse para vocês, um projeto de uma ponte que não tinha nada a ver com o projeto da fábrica ali. Um projeto também para conversar com aquela comunidade carente que a ponte começou a interligar. Então, essa gestão de interface ela é extremamente importante, ela tem um cunho social também. Recursos humanos que vai gerar
uma riqueza ali no local, através de abertura de novos postos de trabalho, direto e indireto, porque vai ter necessidade de alguns serviços ali no local onde você executa. Segurança, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e comunicação. Financeiro, eu coloquei o plano financeiro, o plano de custos, que é o orçamento, e essas práticas de adição de valor. Porque o objetivo das práticas de adição de valor é redução de risco, redução de prazo e redução de custo. Então, essas três características da prática de adição de valor, eu achei que o peso maior seria na financeira. Então, você investe, constrói uma planta que vai atender o seu business e constrói uma planta que vai ser fácil de manter. Isso daí, então, essa aplicação dessa prática de valor, ela vai redundar em custo no seu plano financeiro. E ali eu coloquei um componente do PEP, que abraça a estrutura, eu coloquei o ciclo de vida do projeto, sua organização, processo para o projeto, declaração dos objetivos do negócio, integração, risco, declaração dos objetivos do projeto. Todos esses daqui são planos também, né? São planos que a gente desenvolve e que eles abraçam a estrutura. Então, ou seja, eu tenho a especificidade e eu tenho planos que abraçam toda uma estrutura. Ok? Então, esse plano de ciclo de vida do projeto, ele vai estar presente tanto na dimensão tecnológica, social, financeira, como nas outras também. Continuando aqui, nós temos aqui legal, eu coloquei qualidade. Porque qualidade são os critérios de aceitação do projeto. Então, você vai me pagar conforme o critério de medição que a gente tinha acordado. E aí eu coloquei a gestão de contato com o cliente e com os fornecedores também. No organizacional, eu coloquei aquisições. Porque aquisições, geralmente, é um departamento que atende todos os projetos da empresa. A não ser que o projeto seja num local muito específico e aí seja necessário colocar uma parte do departamento de aquisições lá no projeto. Isso depende de projeto para projeto, mas é uma decisão estratégica, né? Onde você concentra. Quando você faz aquisições centrais, você tem uma expertise concentrada, né? Então, toda a expertise ali cresce com o volume de projetos que estão sendo executados. Quando você separa isso, você cria ilhas de expertise. Então, isso precisa ser avaliado também, ver se vale a pena. E gestão da consultabilidade, porque você tem que fazer uma gestão de todos os seus recursos e facilidades que você vai conceder à execução do seu projeto. E temporal, um cronograma, né? Bom, pontos sensíveis. Pontos sensíveis que a gente colocou para estar abordando aqui, o primeiro deles é a natureza singular do projeto, ou seja, foi feito um projeto e ele nunca foi feito antes. Então, tem algumas perguntas que a gente faz. Olha, ele já foi realizado antes? Por exemplo, trem-bala nunca foi realizado no Brasil. O pré-sal também não. A prospecção do pré-sal também não. Então, ele tem algumas características de singularidade, de que é de vanguarda, enfim, tem uma série de incertezas que trazem esses projetos no seu bojo, e isso daí precisa ser, sim, bem pesquisado, bem esmiuçado, para não ter surpresa, né? Existe tecnologia validada para a sua execução? Olha, uma vez nós fomos chamados para atender uma demanda, num contrato, onde foi licitado um sistema que não existe. Ele é uma teoria de doutorado que foi feito lá na Suíça, e o pessoal aqui no Brasil achou que queria utilizar aquilo, que aquilo era comercial. Não existe, não tem, e eles não vão ter. Por quê? Porque não existe uma tecnologia, né? Então, isso daí, aí como é que resolve? Ó? Bom, vai aplicar uma multa referente ao não fornecimento dessa tecnologia. E qual que é o valor disso? Deve estar segregado lá na proposta o valor desse sistema que não vai ser fornecido. E custo-benefício também. Até que ponto eu vou pegar, então, essa tese desse doutorado, vou entregar na mão do pessoal aqui de pesquisa, aqui do Brasil, e falar, olha, desenvolve esse produto para mim que está nessa teoria aqui. Vale a pena? É melhor eu pagar a multa ou pagar o desenvolvimento? Isso é uma questão de negócio que precisa ser avaliado. Estimativas. Estimativa é uma coisa muito complicada, porque geralmente as pessoas querem fazer a estimativa de uma maneira muito rápida
Ah, não, olha, construímos uma ponte de 10 metros, custou 10 mil reais. Eu vou construir uma de 20, vai custar 20 mil reais. Não é bem assim, né? Existem categorias que precisam ser analisadas, porque nem sempre a linearidade ela é aplicável. Então, aqui, por exemplo, prazo. Então, o que o pessoal faz? Pega um projeto similar. E aí você tem algumas ferramentas que você utiliza para fazer as estimativas. As ferramentas são, por exemplo, os seus históricos. Já fizemos anteriormente, como é que foi antes? Ah, tinha previsto 12 meses, mas foram 14, então vamos colocar 14. Mas 14 não vai passar, porque o estudo de viabilidade foi feito com 12. Ah, então vamos ter que espremer. Como que a gente pode espremer? E aí começa toda uma conversa para verificar. Analogia também, você faz com projetos similares. Razão, que é o uso de escala, que eu acabei de dizer para você, 10 metros, custa 10 mil reais, 20 metros, então vai custar 20 mil reais. Parecer técnico, geralmente a gente utiliza isso quando não tem domínio dessa tecnologia. Então, a gente comprar como uma empresa de consultoria, onde tem pessoas que conhecem profundamente o assunto, eles podem nos dar uma opinião. E Delphi é aquela técnica onde você pega e faz perguntas para vários especialistas, eles respondem de maneira isolada, aí você pega a resposta desses questionários, tabula e vê a tendência da resposta de cada um. De acordo com a tendência que você vai tomar uma decisão. Né? Além disso, a gente precisa avaliar o custo, a estimativa de custo. E essa estimativa de custo, a melhor e recomendada pelo PMI, pelo PMBOK, é fazer bottom-up. Ou seja, você faz um detalhamento de engenharia e depois que você fez o detalhamento de engenharia, você vem precificando ou custeando cada um desses elementos que foram detalhados pela engenharia. E aí a somatória de todos esses elementos vão te dar o custo da obra, não o preço, o custo da obra. Aí o preço envolve questões de negócio, de estratégia, enfim, uma série de coisas onde você sai do custo e vai para o preço. Ainda em pontos sensíveis, eu coloco aqui para vocês o planejamento. O planejamento é a fase inicial do projeto e muitas empresas não privilegiam um bom planejamento. Eles querem entrar logo na execução. Eu quero executar, quero executar, quero executar. Recentemente chegou na nossa mão uma demanda de uma empresa que fala assim, olha, a gente sempre entra na obra e os outros que estão antes de nós, eles trabalham com infraestrutura. Nós não conseguimos fazer a nossa estrutura porque a parede não está pronta, não está pintada, não colocaram forro, não fizeram isso, não fizeram aquilo e tal. Tá bom, poxa, que pena tal. O que você sugere? Eu falei, olha, preciso ver um projeto de vocês. Aí eles mandaram um projeto, nós analisamos o projeto e vimos que eles estavam atacando o projeto com uma curva de 50%. Eu falei para ele assim, olha, você está cometendo um erro estratégico aqui, você está dizendo que vai fazer 50%. Ou seja, 50% do tempo da obra, ou seja, 50% do escopo da obra. Não é bem assim. Pela característica do teu negócio, a nossa projeção é você fazer um planejamento com uma curva de 40%, ou seja, em 50% do tempo da tua obra, você atingiu 40% do teu escopo. E aqui eu sugiro o seguinte ainda, como você tem muita tubulação para fazer, eu contrataria uma empresa fora e fazia back-to-back, um contrato back-to-back. De que forma? Olha, eu pago para você conforme eu receber do meu cliente. E está aqui o projeto. E eu aceleraria o máximo possível essa produção fora. Dentro do cliente, eu construiria rapidamente o meu canteiro de obra. Quando eu tivesse a ponto de entrar na obra com a minha equipe de execução do projeto, eu já tinha feito um caixa, sem esforço meu, só com contato de um especialista, que era a fabricação desses spools externamente, e aí eu teria uma condição melhor de entrada em obra. Então, aqueles problemas que eu sempre identifico quando eu faço, eu chego, a parede não está pronta, não tem forro, não tem teto, etc. Isso daí eu estaria monitorando ao longo desse tempo, desses 50%. Porque quando o pessoal sai, eu posso atacar a obra com toda a força. Então, eu faria um planejamento de 40%, executaria a obra em 50%, e todo o meu plano de recuperação de prazo, eu faria com 60%. Ou seja, são curvas S, que a gente usa para analisar a execução o planejamento do contrato, do projeto. Então, 50% da obra, eu atingo 40% do escopo, é uma curva 40%. 50% da obra atinge 50% do escopo, é uma curva 50%.
50% da obra, uma curva de 60%, 50% do tempo da obra, eu atinjo 60% do escopo. Se eu entro com uma curva já de 60%, com uma curva já acelerada, para eu recuperar qualquer desvio de prazo, eu vou ter que ir com uma curva de 70%, de 80%. E aí começa a inviabilizar fisicamente no local físico onde eu tenho que recuperar, eu não consigo. Porque eu não consigo colocar o recurso, não consigo colocar as pessoas, não consigo mobilizar as pessoas. Então é um risco muito grande. Então, eu entrando com uma curva de 40%, eu protejo a contratada de multas contratuais. E quando eu executo em 50%, eu adianto a minha obra e eu tenho a possibilidade de rever o meu planejamento e modificar o meu planejamento conforme o andamento da execução do escopo do outro contrato. Então, como eu disse para vocês, é um plano dinâmico que vai andando e você vai tendo que atualizar. Então, o planejamento deve abranger todas as áreas do projeto, ser construído de forma coordenada e interrelacionada, ou seja, tem que ter pé e cabeça, tem que ter dono, responsável. Definir marcos de diferentes áreas, devem ter seu relacionamento expresso e considerado no nível hierárquico que o gerou. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Cada nível hierárquico da estrutura organizacional deve detalhar o plano recebido do nível superior imediato, obedecendo às diretrizes gerais do projeto. Objetivo do negócio, objetivo do projeto. Detalhamento dos planos devem ser validados em duas instâncias. No nível hierárquico que o detalhou, ou seja, você planejou o que você vai fazer, então o buy-in, a compra interna desse planejamento já foi construída quando eles detalharam o trabalho. E no nível superior de coordenação, ou seja, olha, eu vou patrocinar, pode ir, vamos em frente que eu vou estar com vocês. Então agora aqui eu apresento para vocês uma estrutura onde eu coloquei a diretoria do projeto no nível 0. Isso aqui poderia ser virado assim 90 graus. Eu fiz desse jeito para ficar mais fácil, eu vou colocar mais alguns elementos aqui nessa figura. Então eu tenho lá o gerente do projeto da área 1, o gerente do projeto da área 2. E aí eu tenho a equipe de projeto da área 1 que vai executar o projeto dessa área 1 e da área 2 também. Então aí aqui no nível 0 eu tenho a geração das diretrizes do projeto, que é o PEP Master, então se você quiser chamar de Project Charter, também pode chamar de Project Charter. Não esquecendo que aqui foram definidas os objetivos do negócio, os objetivos do projeto. Ele passa esse PEP Master para a área 1 e para a área 2, e cada uma das áreas gera um PEP específico. Esse PEP, ele manda para a equipe que vai executar o projeto, ele faz o detalhamento desse plano de execução do projeto. Nesse detalhamento, existem reuniões internas de validação técnica, entre eles lá. Olha, vamos fazer assim, porque essa técnica, tal, aquele equipamento, aquele fornecedor e tal, foi tudo definido ali. E aí, ele pega e devolve para validação com o gerente. O gerente vai fazer uma consolidação desse plano com a sua equipe e depois entre os outros gerentes do mesmo nível 1 dele. Feito isso, ele faz uma reunião de gestão do projeto para validação do PEP-MAR. Olha, isso aqui tem que mudar, isso aqui não vai ser atingido, isso aqui a gente tem que priorizar, preciso de mais esforço aqui, de mais apoio para gerenciar, para fazer essa área. E tudo isso não é feito em um ciclo só. Eu coloquei ali o símbolozinho do PDCA, que é uma ferramenta de gestão de melhoria contínua, que esse PEP ele vai conversar várias vezes. Para ter uma ideia, na construção de uma siderúrgica, nós começamos em março e terminamos em outubro o PEP dele. Só que no meio desse PEP, quando chegou em julho, é que surgiram esses problemas dessas comunidades ali. Então aí nós tivemos que rever o PEP, aumentar o plano de execução do projeto para abranger esses novos stakeholders que surgiram ao longo do tempo. E o controle e monitoramento. O controle e monitoramento eu tive a mesma estrutura, com uma cor diferente. E aqui nós definimos o seguinte: o nível 0 ele define métricas e marcos de controle do negócio. Essas métricas aqui elas são relacionadas à viabilidade do projeto. Se houver alguma mudança ao longo do ciclo de vida do projeto, tem que ter uma avaliação. Continua, para, suspende, o que nós vamos fazer? Baseado no quê? Nessas métricas. Marcos são marcos de controle que me permitem saber se eu vou atingir o time to market ou não. Né? Então, aí, essas métricas são passadas para o gerente,
esses gerentes eles vão quebrar essas métricas desses marcos em outros marcos, vão conversar com o pessoal da área, vão validar internamente, e aí esse pessoal da área vai ficar fazendo um PDCA ali para otimizar esse pacote de métricas e de marcos de controle. Vai fazer correções e ajustes, vai devolver para a gerência vai discutir com outra gerência e depois, se tiver correções e ajustes, eles fazem uma reunião de monitoramento e controle. Isso aqui é dinâmico, isso acontece ao longo de toda a execução do projeto. Por exemplo, nós temos uma obra que era para fazer uma fundação e tínhamos lá algumas máquinas fazendo um estaqueamento. Foi planejado com 8 estacas por dia. Pegamos um momento favorável da obra e pegamos as 18 estacas por dia. Então, essas métricas elas tiveram que ser revistas e o cronograma mudou um pouquinho. Lembra que eu falei da gente entrar com 40%, trabalhar com 50%? Nós chegamos a uma curva de 65% na execução de estacas. Então, foi um ganho muito positivo no projeto e o cliente ficou satisfeito porque a gente adiantou a obra e o pessoal executante ficou satisfeito também porque adiantou o caixa. Ok? Bom, já demos todo esse plano de fundo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o pré-sal e o trem-bala. Vamos tentar entender um pouquinho a complexidade desses projetos aqui. Ok, nosso tempo está esgotado. Então, vamos lá. A estrutura que eu estou apresentando aqui é uma estrutura hipotética. É alguma coisa que a gente pegou no que está na mídia, nas revistas, no site e etc. Então, nós fizemos uma estrutura muito simples ali. Então, pegamos o projeto trem-bala e dividimos assim, ó, civil em duas partes. Trecho aberto e linha, e túneis e linha dentro dos túneis. Veículos que são aí os trens, os vagões, as locomotivas, os veículos de manutenção, etc. Sistema de sinalização e eletrificação da linha. Estações onde as pessoas vão pegar os trens e os estacionamentos onde eles vão deixar os veículos. E ali os executores. Além dessa estrutura, nós temos o seguinte, nós temos as partes interessadas. O governo federal, os investidores, os governos municipais, a mídia, o governo estadual, empresas aéreas que vão ter o seu público migrando do modal aéreo para o trem, sindicatos, empresas de ônibus, ONGs, fabricantes de caminhões, companhias de eletricidade, Ministério Público, agentes reguladores, meio ambiente. Ainda não coloquei aqui, mas tem as empresas que fazem gestão das rodovias, que também vai ter uma migração do seu consumidor e etc. Então, aqui analisando aquelas 6 dimensões que nós apresentamos do Hertog e do Westerveld, nós temos tecnologia social, financeira, legal, organizacional e temporal. Eu queria que vocês localizassem aqui quais desses 6 itens aqui eles estão presentes nesse projeto do trem-bala e qual que é o mais forte nesse daqui, ok? E nós temos aqui só nesse desenho 25 componentes que dão 300 relações. Indo agora para o pré-sal. No pré-sal também nós fizemos uma estrutura, claro que não é a estrutura da Petrobras, uma estrutura só didática. Tá? Então nós temos plataformas, os risers e umbilicais, que fazem a conexão do poço que fica no fundo do mar com a plataforma que fica boiando. O poço do fundo do mar que tem uma cabeça, uma válvula de segurança, que nós vimos que estourou uma lá no Golfo do México, daquele desastre ecológico lá da empresa BP, a inglesa, né? E a tecnologia de perfuração. E aí, para cada uma dessas áreas, aí, desse pacote de trabalho, nós colocamos os executores. Como stakeholders, nós colocamos aí os governos, né, o federal, os investidores, municipal, mídia, estadual, Ministério Público, sindicato, ONG, agente regulatório, meio ambiente, consumidor, investidor, etc. E eu coloquei um desenhozinho aqui do lado para vocês terem uma ideia da dificuldade técnica que é de fazer essa extração. Nós temos uma lâmina d'água de 2 km, considerando que a cada 10 metros você tem uma atmosfera de pressão, então você pode ter uma ideia de qual é a pressão que está lá no fundo, que é a cabeça, a cabeça do poço vai estar submetida. A válvula de segurança vai ter que trabalhar sob essa pressão de 2 km de coluna d'água.
E depois que chegar a broca, chegar ali naquele lugarzinho, ali nessa cabeça do poço, ela tem só mais 7, 8 quilômetros para perfurar e depois para tirar o petróleo e aí bombear 2 quilômetros para chegar até a plataforma. Então, eu queria que vocês também olhassem esse projeto aqui e sinalizassem quais desses 6 itens aqui eles são mais importantes nesse projeto. Qual a complexidade? É tecnológica, social, financeira, legal, organizacional ou temporal. Ok? Pessoal, como já me disseram aqui, levantaram a bandeira, nós estamos com o nosso tempo esgotado, me perdoe, mas o tema ele é muito extenso e não haveria como eu abordar de uma maneira mais resumida do que ela já foi. Talvez até alguns de vocês tenham ficado com as expectativas não atendidas por causa não só do tempo, mas também pela quantidade de assuntos que nós trouxemos aqui. Eu espero que tenha sido uma palestra que despertou em você um interesse. Ela não é uma palestra de formação, mas de informação. E se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem enviar para nós teremos prazer em atender vocês. Ok? Muito obrigado. Continue, Paulo. Álvaro, excelente apresentação, muito obrigado. Muitos profissionais aqui elogiando a apresentação. Concordo com você, é um tema muito grande para a gente conseguir reduzir em 1 hora, num espaço de tempo tão pequeno. Então, a gente vai fazer algumas poucas perguntas, né? Como a gente já tem muita gente que precisa ir embora, vamos tentar fazer essas perguntas e respondê-las rapidamente. Tá? Uma delas seria, qual é a melhor forma de delegar a gestão de projetos complexos? Ele ligou aqui no meu microfone? Acho que vou ter que devolver isso. Ok. Olha, vamos delegar isso. Bom, como em qualquer equipe de alta performance, você só desenvolve alta performance com relacionamento. E através do conhecimento e da clareza dos papéis de responsabilidade de cada um. Aqui nós estamos falando, essa resposta ela tem basicamente o alicerce em cima do fator humano. Então, o fator humano, você precisa desenvolver, você precisa manter os bons profissionais na sua empresa, desenvolver neles a característica e a cultura da sua empresa na gestão de projetos. E por ser complexo, a pessoa tem que ter consciência de que o projeto ele é complexo e tudo é importante, ele tem que dar atenção a todos esses pontos que já foram mapeados, como complexidade, como risco, como pontos de atenção, como os marcos e métricas que foram desenvolvidos no projeto. Então, primeira coisa, tem que ter uma comunicação eficiente, tem que ter um pessoal treinado, capacitado e, principalmente, você precisa ter bons relacionamentos. As equipes de alta performance, elas são equipes que trabalham juntas já há algum tempo. Então, a questão da afinidade e do conhecimento prévio de cada um dos elementos e da confiança mútua é uma chave de sucesso, sem dúvida. Excelente, Álvaro. Vamos lá, mais uma pergunta. Das 6 dimensões especificadas, qual é a de maior impacto? Podemos dizer que existe alguma de maior impacto? Olha, a de maior impacto depende. Na verdade, ela não. Você, quando monta o seu projeto, seu plano de projeto, você não determina essa e esquece as outras 5. Não. Ao longo da execução do projeto, o projeto ele vai tendo maturidade e ele vai mudando a característica dele. Então, você começa, por exemplo, com o pessoal de uma formação, de baixa formação, pessoal de engenharia civil, por exemplo.
Então, depois que você sai da engenharia civil, você entra numa fase de equipamentos de alto valor agregado, de alta tecnologia, você muda a característica do pessoal que está trabalhando na obra. E, consequentemente, se você já fez essa desmobilização, esse pessoal aqui, que tinha um cunho social muito grande, porque ele estava impactando a região que estava trabalhando, você agregou uma cidade de 30 mil habitantes, por exemplo, 600 pessoas. Aí você desmobiliza 600 pessoas e traz o corpo técnico que vai fazer a instalação desses equipamentos, você traz ali 50 pessoas, 80 pessoas. A característica agora do projeto não é mais social, como era no início. A característica social que é repassada para essa nova fase é o pós-desmobilização. As pessoas têm que ser reintegradas ao local onde veio, ou então tem que ser cuidado para que o desemprego no local não aumente muito e gere um problema social na região. E aí passa a ter, então, uma dimensão técnica, tecnológica mais importante do que tinha no início do projeto. Ou seja, o projeto é vivo e essas características que foram apontadas, as dimensões que foram apontadas, elas variam de importância ao longo do ciclo do projeto. Por isso que aquele plano que nós colocamos ali de ciclo de vida do projeto, ele é muito importante, porque para cada ciclo do projeto você pode identificar qual dessas dimensões vai ter um papel principal e secundário. Ok? Legal, Paulo. Álvaro, desculpa. Bom, uma pergunta que talvez você já até tenha respondido, mas algumas pessoas perguntaram, qual é a melhor forma de controlar os prazos de um projeto complexo? Olha, a maneira de controlar o prazo num projeto complexo, você tem duas maneiras de controlar. Internamente ao projeto e através das interfaces do projeto com outros contatos ou com outras entidades. O que nós fizemos no Comperj foi, primeiro, um cronograma que ligasse todos os contratos do Comperj. Ficou gigantesco, é uma coisa enorme, demorou para a gente chegar a um modelo de integração de todos os cronogramas. Aí nós criamos três comitês. Né? Um comitê que discute risco e consultabilidade dentro de cada contrato, um comitê que discute risco de todos os contratos, ou seja, da gestão de todos os contratos, e um comitê de interface, que discute a interferência que uma área vai ter na outra. Então, por exemplo, eu tenho uma tubovia que caminha a 6 metros abaixo do nível da rua. Então, eu tenho que construir ponte. Só que quando eu construo ponte, eu não posso colocar o tubo embaixo. Eu tenho que passar o tubo primeiro e construir a ponte depois. Mas se eu faço isso, eu não consigo fazer a fundação. Então, o que eu faço primeiro? Eu faço a fundação da ponte, passo o tubo e depois eu faço a ponte? Não sei, isso daí depende. Esse assunto, essa área cinzenta de escopo, de limite de escopo, limite de responsabilidade, elas são tratadas na interface. Então, o que eu posso dizer para você? Projetos complexos, ele tem uma característica de gestão diferente. E eles têm muitos comitês, tem muita reunião, tem muita conversa, tem muito trabalho a ser feito. Então, o prazo, ele é uma consequência da gestão desses comitês. E também é uma consequência da gestão da execução da obra no local. Então, a gestão do prazo, ela está ligada a vários fatores, não só dentro do contrato, mas também os fatores externos. E isso a gente consegue mapear através desses comitês de risco integrado, cronograma integrado e esse comitê de interface. Tudo bem, Álvaro. Temos muitas perguntas, vai ser difícil responder todas, depois nós vamos passar para você e você responde, tá? Mais uma. Como você enxerga a mudança da cultura da gestão de projetos no Brasil? Você vê avanços nesse sentido? Vejo muitos avanços, sim. Na década de 90, quando nós começamos a trabalhar com projetos, a principal conversa era a definição de escopo. Não, porque o escopo não está bem definido, escopo. Hoje em dia, as técnicas de gestão de projetos já estão bem conhecidas. É um trabalho maravilhoso que o PMI fez no Brasil, de divulgação, através de simpósios, certificações, etc. A maturidade do povo brasileiro está bem maior.
Mas existe uma componente que se chama cultura brasileira. Essa componente a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, porque Londres, os Jogos Olímpicos de Londres, toda a infraestrutura e todos os estádios ficaram prontos antes do prazo e abaixo do orçamento. No Brasil, isso ainda não acontece. Aqui nós temos ainda a cultura de que obra civil não se entrega, se abandona. Então, essa é uma máxima que a gente tem que descartar. E nós temos que buscar a excelência na prestação de serviço, respeitando prazo e orçamento, e o escopo também. Então, essa questão cultural, ela tem uma influência muito grande, mas o conhecimento, as técnicas, elas têm sido bem aplicadas. Álvaro, para a gente encerrar, vou fazer uma última pergunta. Existem ferramentas, sistemas, softwares, programas, planilhas, enfim, existem ferramentas disponíveis que podem apoiar na gestão desses projetos complexos? Sim, existem. Existem várias ferramentas, são ferramentas de gestão, e o próprio Constru Manager é uma boa ferramenta. Uma grande dificuldade que a gente tem em gestão de projetos é sincronizar o suprimento com a execução da obra, sincronizar a liberação de desenhos da engenharia, a aprovação desses desenhos com as frentes de trabalho da obra também. Então, existem ferramentas que você pode gerenciar todos esses documentos, né? Existem também ferramentas de gestão de tempo, como por exemplo o Primavera, que trabalha sobre um banco de dados Oracle, que ele tem uma capacidade de gestão de dados bem grande e ele consegue abraçar projetos com grande complexidade, com grande número de subcontratos, etc. E existem também ferramentas gráficas que você vai caminhando no tempo sobre o cronograma e ele vai mostrando para você numa maquete eletrônica 3D a montagem dos elementos. Então, você consegue acompanhar essa construção visual sobre o seu cronograma. Isso daí é uma ferramenta que nós utilizamos na Petrobras para validar um planejamento e a maquete da construção que era alvo do contrato. Mas, sem dúvida, você não tem um exército eficiente se o suprimento não chegar no seu exército. Foi assim que nasceu a logística, né? Então, você levar a munição para o soldado que está lá na frente. Quantos disparos ele dá por minuto, quantas balas eu tenho que fornecer para ele por dia. Essa é uma questão que a logística tende a responder já há muitos anos, desde a Primeira Guerra Mundial. E um tendão de Aquiles na obra, principalmente quando a obra é localizada em locais longe dos grandes centros, é suprimento. Suprimento de material, de mão de obra, de equipamento e ferramental. Muito bom, Álvaro. Excelente. Bom, agradeço muito sua apresentação, né, em nome da toda a comunidade da arquitetura, engenharia e construção. Te dou os parabéns. Eu acho que você é um dos principais especialistas hoje no mercado em termos de conhecimento desse tipo de área, né? E agradeço todos os participantes do evento também. Tá? Para quem estiver interessado, nós vamos fazer uma breve apresentação do Constru Manager em pouquíssimos minutos, é só um overview mesmo, tá bom? Voltamos só em 2 minutinhos para iniciar essa apresentação. Álvaro, mais uma vez obrigado e até logo.